Olá, muito bom dia para você nesse sábado aqui na tela da TV Difusora. Você em nossa companhia é um grande prazer. Olha só, o nosso entrevistado de hoje pode dizer que começou na carreira política aos 12 anos de idade, quando disputou a sua primeira eleição e alcançou a presidência do Grêmio Estudantil do Colégio Ateneu Teixeira Mendes. Quem é da minha geração sabe bem que escola é essa. Depois veio a presidência do Centro Liceísta do Velho Liceu Maranhense. E, por fim, o diretório acadêmico Clodomir Cardoso, da Faculdade de Direito. A política acadêmica serviu de aprendizado para a vida parlamentar de Gastão Vieira, iniciada em 1985 com a sua filiação ao PMDB e concretizada em 1986, quando foi eleito deputado estadual. Deputado federal no 6º mandato, foi ministro do Turismo do governo Dilma Rousseff por quase 3 anos, quando deixou o cargo em abril de 2014 para concorrer ao Senado. E entre abril e dezembro de 2016, foi presidente do FNDE no governo Michel Temer. Como deputado federal, fez parte da Comissão de Educação, onde foi por 2 vezes presidente. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e funcionário de carreira do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Exerceu ainda os cargos de secretário de Educação e de Planejamento e Orçamento do Maranhão. Foi presidente da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa, e secretário executivo do programa Carajás. Foi também presidente do PROS Maranhão entre 2015 e 2021. Só podia ser ele, Gastão Vieira, nosso convidado do Em Alta de hoje. Tá tudo certinho nesse imenso currículo aí, Gastão? Tudo certinho, Cris, com certeza. Você pode observar, como eu observo vendo você falar, Deus foi muito generoso comigo. Filho de um funcionário público, de uma doméstica, sem parentes políticos. Eu me orgulho de ter galgado praticamente todos os cargos que um político ambiciona. Só não fui governador do meu estado, mas quando fui secretário de Educação, eu me senti governador da educação. Se uma coisa não compensa a outra, pelo menos alivia e não lhe traz nenhum sentimento de frustração. Vamos começar lá pelo comecinho, lá pelo Ateneu Teixeira Mendes, né, pelo Liceu Maranhense. Como que essa experiência acadêmica, né, de disputa acadêmica, ajuda na formação do político Gastão Vieira? Cris, ajuda muito, né? Eu sou uma pessoa que acredito firmemente que você não pode criticar o que não conhece. Portanto, eu estudei muito. Eu, jovem, já era voraz nos livros. Eu tive um pai que pegava livros na biblioteca pública todos os sábados, entregava para a nossa leitura, e no sábado seguinte, na hora de trocar o livro, ele tomava a lição daquele livro, né? Se você realmente tinha lido, estava enganado. Mas se você tinha um período aqui, que eu fui jovem ainda, muito efervescente politicamente. Quer dizer, você tinha muitos clubes, muitos lugares em que você discutia política. Você discutia política dentro de um contexto. Eu discutia política discutindo literatura. Tanto que quando eu tive aí algumas dificuldades no período da Revolução, em termos de emprego, eu virei professor de literatura. Dei aulas de literatura particular, né? E isso foi criando em mim uma curiosidade muito grande, né? Como é que foi o Renascimento na Itália? Por que aconteceu? Então, eu acho que o jovem político de hoje, ele precisa primeiro conhecer o que ele quer fazer. Quando eu fui político, primeira vez, você falou, deputado estadual, eu já fui com 40 anos, minha vida estava resolvida. Eu estava formado, já tinha pós-graduação, tinha uma experiência de trabalho no CNPq, em que eu convivi com os cientistas, com a inteligência tecnológica brasileira. Eu entrei na política não para me fazer alguma coisa, eu já estava pronto. E o conhecimento que eu já tinha acumulado facilitou muito a minha compreensão do mundo que eu ia viver, quanto ao qual, na maioria das vezes, lutei. Gastão, a gente vê algumas experiências embrionárias, eu acho que o Brasil poderia ter isso muito mais forte, de alguns partidos agora se interessando pela formação política, né, de novas lideranças, né? Como é que você vê isso, né? A gente poderia, nessa república, já ter isso mais consolidado? É preciso preparar o cidadão para que ele possa enfrentar essa vida política? Porque a gente vê que muita gente chega a esses cargos sem o devido preparo, né? O entendimento do que é uma república, o entendimento do que é uma democracia, o entendimento do que é de fato lei e direito.
Olha, quando eu escolhi o curso superior que eu queria fazer, eu escolhi um pouco por opção do que era um bom curso. Nesse tempo, a faculdade de Direito já era uma faculdade consolidada pela competência dos seus professores, etc. Quando eu entrei na faculdade de Direito, o advogado que eu queria ser foi dando lugar para o político que eu viria a ser. Por quê? Porque ali eu aprendi a ser cidadão de Estado. Ou seja, uma pessoa que estava se formando, estava aprendendo para poder participar da vida política de seu Estado. Portanto, eu fui abandonando a minha visão de advogado e fui me aprofundando na formação ampla, política, econômica, que a carreira de Direito me dava, né? Portanto, eu creio que falta um pouco isso. Hoje, não é mais como antigamente. Hoje o aluno tem crédito, faz isso, faz aquilo. Sim. Os professores, na maioria das vezes, estão, talvez até porque o mundo cresceu, a população cresceu, eram professores do meu tempo na Faculdade de Direito que, quando eles faziam um concurso para saber quem iria ser catedrático da matéria tal, a população vinha assistir. Eu tive professores que me influenciaram até hoje. E essa formação, ela foi se consolidando. Por exemplo, eu costumo dizer, eu cheguei na política pronto pelo passado que eu estava exercendo. E mais pronto ainda eu me reconheci com os desafios que tive de enfrentar. Só para não me alongar muito, mas eu acho que é uma coisa importante para mim, eu gostaria de dividir com você, com quem está nos assistindo. Eu virei ministro do Turismo 11h45 da noite, que a presidente Dilma me convidou. Quando eu desci, chovia na esplanada. Só estava o Palácio do Planalto de luzes acesas, a maioria estava tudo já com a chuva absolutamente deserta. Quando eu olhei para aquela chuva, olhei para aquele infinito, eu disse, meu Deus, eu vim longe demais. Eu sou um garoto do Maranhão, iguais a tantos outros jovens, e Deus me trouxe até aqui. Eu fiquei muito emocionado até hoje. Eu me emociono de ver como eu tinha chegado até ali. E digo para você, sem fazer concessões. Tanto que 2 anos e meio, fui ministro da Dilma 2 anos e meio, ministro do PMDB no PT, o que deu muito rolo para muita gente, para mim nunca deu. Sim. Eu senti que eu tinha ido longe demais e só tinha de perceber que meu caminho era o caminho certo. Estudar, conhecer, viver experiências, não mentir, não enganar, não se vender e ser sério na atividade política. O senhor lembrou muito bem essa fase importantíssima, né, da sua atividade, né, na vida pública, como ministro do Turismo, que eu penso que foi um desafio, né, bem grande, né, de trabalhar essa política do turismo no Brasil. E o senhor conviveu com a Dilma Rousseff, presidente impeachmentada num processo extremamente difícil aí que o Brasil assistiu. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo uma profunda injustiça, tanto que após o impeachment, né, eu me decidi, de alguma forma, que eu não podia continuar no PMDB, porque eu sabia como o impeachment tinha nascido. Eu era ministro e era do PMDB. Eu estava ali dentro sentindo. Eu sei que ninguém acredita, porque se criou uma narrativa sobre a presidente Dilma, que é a mais conveniente, que é para o machismo brasileiro, que é para uma série de coisas. A presidente Dilma é uma pessoa extremamente digna. Uma das pessoas mais dignas que eu conheci. Ela nunca impediu a Lava Jato. Pelo contrário, ela assinou a legislação da delação premiada, ela permitiu que a Lava Jato de Curitiba funcionasse, embora muitas vezes, em alguma delas, até testemunha auditiva. Eu fui a pessoa dizer, presidente, se a senhora continuar dando gás para esse pessoal, eles vão acabar com todos nós. Ela dizia, eu não tenho que temer, se vocês têm, eu lamento. Então, uma pessoa, assim, eu tive um problema pela pressão que eu levei no Ministério. Eu devo te dizer que quando eu cheguei no Ministério, fui escolhido pela Dilma, tinham 16 funcionários presos, inclusive o secretário executivo, por desvio num programa chamado Bem Receber Copa, em que empresários e funcionários se juntaram para desviar 90 milhões de reais. Eu disse, presidente, eu tenho uma maneira de encarar essas coisas. Alguma recomendação da senhora? Ela disse, não, faça o que é preciso fazer. E assim eu fiz, abri processo contra todos,
criei uma animosidade muito grande com os empresários que não compreendiam, achavam que eu tinha de terminar com aquilo, etc. Então eu tenho boas lembranças da Dilma, claro, era uma mulher enérgica, mas eu acho muito mais enérgica quanto a essas situações políticas que hoje a gente vive de novo e parece normal. E para ela não era normal. Eu não vou me estender porque já há uma narrativa contra a Dilma. Essa pressão vinha de onde? De toda sorte, da classe política. Da iniciativa privada também? A iniciativa privada porque queria que eu abafasse os processos. Eu cancelei o dinheiro que eles tinham em conta e abri os processos contra eles. E aquilo foi uma pressão de imprensa, e eu fui muito esculhambado na imprensa, notinhas plantadas no Lauro Jardim, nos repórteres mais importantes do Brasil. Mas eu tinha uma coisa que me encantou muito, né? Quando eu decidi que eu ia congelar o dinheiro que esses empresários tinham em contas com o Ministério do Turismo, meu chefe de gabinete, que era um senhor de 70 anos, né? Ele me disse: você já conversou com a presidente? Eu disse: não, porque tenho de conversar com ela para tomar uma atitude que me parece tão realista. Isso era bom o senhor conversar. E eu resolvi não conversar. Então, na primeira audiência que eu tive com ela, pela fama que ela tinha, que ela queria dar nos outros, era aquela de austeridade, de grosseria, né? Eu cheguei escabriado. Aí sentei na mesa, ela disse: parabéns ao senhor. Parabéns por quê, presidente? Por você ter congelado o dinheiro. Era exatamente o que eu esperava que o senhor fizesse, para o senhor fazer jus ao que me disseram do senhor. A partir daquele dia eu ganhei uma confiança muito grande. Todas as mudanças que nós fizemos, e não foram poucas, o Ministério do Turismo, de 16 funcionários presos, eu ganhei 4 prêmios da CGU e do TCU por transparência, né? Por as pessoas poderem acompanhar quais eram as minhas ações. Portanto, eu guardo para mim esse sentimento da presidente Dilma, o que eu penso dela, mas não tenho nenhuma vergonha de dizer e medo de me arrepender. Era uma mulher absolutamente digna, correta, que tentou de tudo e que talvez tenha cometido um erro. Ela não era para ter disputado a reeleição, ela devia ter feito o combinado, que era deixar o Lula disputar. E ela resolveu preservar a obra que ela vinha fazendo. Foi uma decisão dela, Gastão, na tua opinião? Uma decisão pessoal, uma decisão de um colegiado ou pressão política, essa decisão da reeleição? Olha, eu acho que a conhecendo bem e as circunstâncias do momento, eu não tenho muita dúvida que foi uma decisão dela, né? Ela tinha uma coisa muito forte nela de intuição. E o Lula estava com câncer, foi o período pior para o Lula estava saindo daquele câncer, e eles andavam afastados, brigaram por causa de uma série de coisas internas dentro do governo. Eu acho que ela foi teimosa, como sempre dizem que ela o é, né? Ela foi teimosa, assim. E veja, se ela não pedir a tua opinião, se você fosse dar, ela dizia: ei, querido, entendeu? Ela estabelecia uma barreira, sim, talvez de respeito, de majestade do cargo com o interlocutor. E tinha ódio quando ela te perguntava uma coisa e ela percebia que você estava mentindo, você não estava sendo sincero com ela. Então isso era ela foi presa com 16 anos. Aos 16 anos de idade foi presa, era uma jovem bonita, ficou em prisão, sim, de homens, né? O espírito machista. E claro que ela trouxe alguma coisa. Ninguém passa por esse processo sem ficar, né, com uma casca mais dura, né? Teve um dia eu fui no Palácio, ela tinha um programa que ela gravava domingo, e nesse dia o tema era turismo. Então o ministro da área ia para poder responder essa interação dela com os ouvintes, falando do tema que era a pauta daquele dia. E eu olhei uma linda churrasqueira, uma piscina maravilhosa no Palácio da Alvorada, onde ela morava. Eu disse: presidente, quantas vezes essa churrasqueira já assou uma carne e pegou um carvão? Ela disse: nunca, meu filho, nunca. E essa piscina? Ela disse: quem te disse que eu entro em piscina? Aí vou te contar uma coisa. O que é, presidente? Eu me desfaço às vezes e vou dar um passeio de moto aqui por perto. É o máximo de concessão que eu me permito. Quer dizer, a gente deve julgar as pessoas dentro daquilo que elas estão vivendo, né? Eu acho que Dilma, muitos problemas. Realmente, algumas situações ela era extremamente grossa com as pessoas. Comigo nunca foi, porque, como eu disse, maranhense, eu sou quieto, eu não sou enxerido,
Se me pergunta, eu respondo e digo o que eu estou pensando. Se não me pergunta, eu fico na minha. Então talvez tenha assim. E depois ela viu que eu tomava atitudes. O senhor é conciliador? Totalmente conciliador. Eu não acredito em extremos. Eu trabalho minha vida inteira para construir pontes. Eu busco a melhor alternativa. Eu aprendi muito cedo que a verdade encontra-se nos dois lados. Basta você ter a competência de juntar a parte boa dessas verdades para construir uma verdade melhor. Mais do que nunca eu sou conciliador. Não acredito em rompimento, vou dar na tua cara. Sofro muito, né? Às vezes na rede social alguém diz lá, vai morrer, seu velho, você já está muito tempo na política, está na hora de você morrer. Eu digo, tudo menos me dizer que eu quero morrer, porque eu não quero, né? E me preparei para viver muitos anos, espero que seja assim. Mas mesmo essas pessoas, tem hora que você perde o saco. Sim. Né? Um vá a merda, sai sem você. Porque o conciliador, o espírito assim mais calmo quando ele explode também, né? É, exatamente isso. Mas eu, na maioria dos casos, a minha conversa é no sentido de conciliar. Eu não acredito muito que a política deva ser feita com fígado. Dr. Ulisses Guimarães, que eu não convivi, mas eu algumas vezes, na companhia do Renato Acha, que era muito ligado a ele, eu assisti como ouvinte algumas conversas dele. Ele costumava dizer, política a gente faz com o coração, nunca com o fígado, porque o fígado pega a cirrose e o coração, quando para, te mata. Entendeu? Então eu aprendi muito isso. Eu acho que conciliar, e você não é bem compreendido. Sim. O conciliador, ele paga um preço alto, de infiel, não confiável, porque aqui a atitude política correta é você puxar saco de alguém, é você renunciar às suas virtudes para elogiar a virtude, às vezes até falsas, de outra pessoa. E eu não acho que esse seja o bom caminho. E já há mais de 70 anos eu acredito que eu estou certo, mais do que nunca. Bom, deputado, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já conversando sobre esse mundo da política e por onde o senhor transita e transita muito bem ao longo aí dos seus 75 anos, é isso, Gastão? Ah, não espalha, 75, eu estou jovem, nem óculos eu estou usando mais. Eu estou muito bem, eu acho que a idade traz uma coisa que você tem de aproveitar. Sim. A prudência, o pensar antes, o não comprar briga à toa, o não escolher inimigos. Eu acho que isso, a idade é muito boa. Bom, a gente volta já já conversando com o deputado Gastão Vieira aqui no Em Alta deste sábado. Já já eu quero sua companhia também, viu? Voltando com o programa Em Alta, e o nosso convidado em alta de hoje é o deputado Gastão Vieira. Você viu aí no início do programa uma longa carreira de vida pública que começou lá atrás com grêmios estudantis, e isso ele levou para a vida pública, todo esse ensinamento, está aqui com a gente. E a gente falava de maturidade, né, de idade, daquilo que se ganha, né? Você vem de uma infância aí difícil, não é, Gastão? A gente falava isso aqui no intervalo, né? Era porque existia já naquele tempo uma coisa que a gente fala muito hoje, naquele tempo não falava. Ou seja, a palavra da pessoa não valia, bullying. Você era gordinho, era bullying. Se você não enxergava direito, era cegueta. A vida social era muito dura. Eu, graças a Deus, sofri bullying, que sofri, evidentemente que eu sofri. Mas eu me escondia muito nas coisas que me davam prazer. Ler uma coisa dessa. Eu li muito. Eu li os clássicos portugueses praticamente todos. Camilo, Garré, Herculano, essa de Queiroz. Me apaixonei por Fernando Pessoa. Li os brasileiros quase todos. Virei professor de literatura em função disso. Mas era uma infância, por outro lado, de grande felicidade. Me lembro de passar férias. Quando chegava a proximidade do mês de dezembro, a gente ficava... Minha mãe, onde nós vamos passar férias? Nós íamos para São José de Ribamar, ou para alguma coisa na Maioba, no Tirirical, que tinha rito. Mas você tinha de passar de ano. Você tinha de ter tirado notas, porque senão você ficava preso, como a gente chamava naquele tempo. Toda a família ia passar férias, eu ficava morando com a minha tia para fazer a recuperação do que eu não tinha aprendido. Mas passar uma noite de chuva num sítio, sabe? Com aquela água caindo na delícia, no telhado, né? Manga no chão que a gente pisava, o caroço espirrava, pitomba, coisas que... jaca, coisas que... um rio no fundo do quintal, em que meu pai gelava a cerveja, trazia a cerveja quente, amarrava num cofo,
A gente botava no na fundo água do fria. rio. Esperava Exatamente. o dia de domingo para ir puxar aquilo e tomar uma cerveja fria. A primeira geladeira a gás foi uma revolução na minha vida. Quando eu vi uma geladeira a gás, que eu podia tomar um suco, eu era menino, não bebia, gelado. Eu acho que a minha geração, ela foi pródiga em coisas diferentes. Eu saí de um telefone fixo, que para você conseguir era caríssimo e você precisava ter muito prestígio político. E você tinha de emprestar para a vizinhança inteira, porque ninguém tinha. Um telefone celular que eu estava em Lisboa, falava com meus netos todos os dias. Eu vim dos Beatles até Madonna, eu fiz toda essa virada, vim de Gilberto Gil, Caetano, todos têm minha idade. Atravessei tudo isso com as criações maravilhosas dele. Vivi Vinícius, vivi Fernanda Montenegro, né? As pessoas ficam criticando, entrou na academia, quantos livros ela escreveu? Sim, ela escreveu livros, mas a academia é mais do que isso, ela representa uma unidade grande da sociedade brasileira, de uma mulher que luta, de uma mulher que não se verga, de uma mulher que tem posições, de uma mulher que teve um casamento feliz, enfim. Então não é só isso, Gilberto Gil, o que Gilberto Gil escreveu? Cara, você já viu as músicas dele? A letra precisa é uma mais que isso, né? Né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas que coisa bonita, coisa poética, coisa grande. Gastão, você fala aí dos livros que você leu, né, do encantamento pela leitura, e a minha geração também pegou isso, né? Primeiro período de faculdade você já estava íntimo de Maquiavel, já tinha que ler O Príncipe, os grandes clássicos, né, da sociologia, né, da filosofia, né? E hoje você pergunta para essa geração e muito pouco você tem de resposta. Talvez muitos dessa geração mais jovem hoje, dos nossos adolescentes, da nossa juventude, não transitam por esse universo, né? E se a gente for analisar e for falar de culpa, culpados, sistema educacional brasileiro, a gente vai numa longa discussão e a gente precisaria ir aí muito, né, em outros programas para a gente tratar dessa questão. Mas há, né, um empobrecimento, né, em termos de leitura dessa nova geração, né? Porque a nossa não conseguiu passar para essa nova, né, esses hábitos de leitura. E eu te pergunto, você que teve uma experiência muito grande com a educação, né, foi presidente da Comissão de Educação na Câmara, né, e a gente está aí às vésperas, né, de novas mudanças no ensino médio, de implantação desse processo todo. Para onde a gente caminha em termos de educação? Qual que é nosso grande desafio? Porque eu tenho a impressão que a gente está num processo meio que devastador. Eu estou sendo assim muito dramática? Não, absolutamente. Eu estou ouvindo de você muito que eu vi em Portugal, nesse seminário que eu participei, sobre trabalho 4.0, que nada mais é que tipo de profissão e que tipo de profissional nós precisamos formar para encarar esse mundo do trabalho que é completamente diferente do que nós temos hoje. Eu diria com muita dor que a grande suspeita que eu tive antes da pandemia, ou logo quando a pandemia começou, que nós deveríamos ter sido mais cuidadosos com o encerramento das aulas presenciais. Primeiro, que eu tinha sido secretário de Educação, e uma coisa que eu mais me orgulho é ter sido secretário de Educação aqui do Maranhão, e via que o professor que nós tínhamos, ele era um professor formado por um aluno diferente, né? Era o professor do letramento, B, Abá, B, Ebé, aquele soletramento, da tabuada de Malbataan, né? 2V2, 4V2, 8V2, 16, em que a presença do professor envolvia o aluno, em que a gente tinha de ler todos os dias um trecho de um livro chamado Vamos Estudar, que quem não sabia ler não tinha como esconder naquela hora e estava diante de uma turma inteira. A pessoa te morria de vergonha, ela dava um jeito de aprender a ler, aquilo era um incentivo para a leitura. Para um professor de hoje, né? O professor de hoje, graças aos avanços dos movimentos esquerdistas, daquilo que é politicamente correto, você só pode ser professor se você tiver nível superior. Olha, eu lembro que o primário, jardim,
era feito por normalistas, não as belas namoradas que a gente tinha na escola normal, mas por normalistas, formados pelo Rosa Castro, pelo Santa Teresa, etc. Elas eram melhor formadas para ensinar esse tipo de criança com essa idade do que quem vai fazer pedagogia numa universidade. Melhor formar, mas nós eliminamos. Você não pode mais só com o ensino médio entrar numa sala de aula. Quando a lógica do mundo hoje é você pegar uma professora antiga e botar para conviver com uma nova. Para você misturar a experiência da antiga com o conhecimento técnico que a nova está adquirindo na universidade. Foi assim que Nova York fez a revolução da educação dela. Você, para dar uma aula de física, isso me desesperava, de química, de matemática, que é um problema crônico, nunca tem professor dessas matérias, você tinha de ter um troço chamado licenciatura, com todo respeito. Quem ofertava a licenciatura? O aluno, quem queria ser professor, tinha de se virar. Lembro, eu, secretário de Educação, fui nomear os concursados que foram aprovados no governo Lobão. O pressuposto principal é que eles tinham de entregar o diploma de nível superior. 70% não tinha o diploma de nível superior. Não tinha concluído o curso, mas queria um emprego, foi lá e se inscreveu. E 100% quase não tinha licenciatura, que era a habilidade para dar aquela determinada matéria, porque a licenciatura era muito pouco oferecida. Eu lembro que com essa minha capacidade criativa, eu criei um negócio chamado recusa. O professor ia lá, em vez de eu dizer, você está fora do concurso, você não tem os pré-requisitos, está fora. Eu criei uma recusa que no dia que ele se formasse, ele ia na secretaria e eu dava posse para ele. Certo. Quando eu podia pegar um bom aluno de engenharia, bom de matemática, e levá-lo para a sala de aula por um contrato absolutamente temporário. Enquanto ele fosse estudante, ele podia dar aula de matemática, de desenho, engenheiro entende muito dessas coisas. Quem fazia medicina dava uma aula de biologia, etc. Era temporário. Melhor do que eu ficar sem esse professor. Ou exigir que o professor de física desse química, ou que o professor de química desse biologia. Não permitem. Por quê? Porque nós criamos uma teia de embaraços, de preconceitos, que não nos permitiu formar o professor que ia dar aula à distância. E as pessoas achavam que dar aula à distância era você falar em frente ao celular. Não é isso. É muito mais do que isso. Como nossos professores não estavam preparados para o ensino remoto, como nossa população é pobre, 70% dos alunos do ensino fundamental são filhos de pais que ganham Bolsa Família ou até 2 salários. E sofrem de uma exclusão digital muito completa. Você tem um celular que às vezes é da sua irmã que trabalha, é do seu pai que trabalha. Como é que você vai partilhar aquele celular em famílias grandes para que todos façam suas atividades escolares com aquele celular? O que aconteceu? Eu digo, gente, isso vai dar errado. Eu lembro que eu fiz uma carta para a professora Esmênia, da Prefeitura Municipal de São Luís, secretária municipal de Educação, vendendo graciosamente ou gratuitamente a minha experiência para ela. Olha, vamos tentar fazer reforço, não dá para dar todas as matérias. Ignorado. A prefeitura está no 3º secretário municipal de educação e não enfrentou o problema do retorno às aulas ainda. Então o que aconteceu? Saiu uma pesquisa da Ambev, do Todos pela Educação, que é esse grande milionário brasileiro que olha a educação. Vou te dar só um exemplo, que eu sei que o tempo é curto e as coisas para dizer são muitas. 50% dos meninos que chegam na escola, eles poderiam no final, é complicado hoje dizer, no final do 4º ano, eles podiam ser considerados capazes de ler, com uma velocidade baixa. 10 a 15% podia ser considerado alfabetizado. 50% não sabia ler, e quando sabia, lia mal, menos de 7 palavras por minuto. Chegou essa pesquisa agora. Nós pulamos de 50% para 74% o número de alunos que não sabem agora ler. Ou seja, esse período que eles ficaram fora da escola foi destruidor. E você tem, ao mesmo tempo, de recuperar o tempo passado e de não perder o tempo futuro. Isso exige uma nova cabeça, isso exige coragem, isso exige coragem da gente tomar uma decisão. Vamos fazer português e matemática uma língua e vamos escolher mais 2 matérias.
Não dá para dar essa turma de matéria toda, não dá. Porque ele tem de ter um reforço em português. Como é que você vai ter um profissional, seja lá do que for, que não sabe português? Um profissional que não tem um sentimento lógico do raciocínio matemático. Nós até vemos, eu defendi até, vamos aprovar todo mundo, vamos zerar, não vamos fazer Enem, não vamos fazer Prova Brasil. O que os alunos já não sabiam, que era grande. Com essa situação, piorou. Veja o Enem. 6 milhões de alunos frequentavam o Enem. Por quê? Porque era a maneira mais simples, mais direta de entrar na universidade. E o novo ensino médio, que chega aí ainda com 20%, né, de aulas remotas, né? Quer dizer, a gente está levando essa experiência da pandemia também para o novo ensino médio. Como é que o senhor vê aí? Olha, o novo ensino médio terá de ser implantado em 2022. Quer dizer, faz tanto tempo que nós aprovamos o novo ensino médio, aprovamos no governo Temer. E por que nós aprovamos o novo ensino médio e não a leitura para a criança? Por que nós não escolhemos um outro fator? Escolhemos o ensino médio. Porque o ministro da Educação tinha sido governador de Pernambuco, se eu não estou enganado, e onde o ensino médio tomou corpo, veio um novo ensino médio, era a melhor experiência brasileira, era em Pernambuco. O governo Temer, com uma maioria enorme na Câmara, até para ele não sofrer impeachment, pegou o ensino médio e aprovou. A Comissão de Educação foi muito pouco ouvida. Quem entende de ensino médio no Brasil foi muito pouco ouvido. E, como sempre, as entidades que defendem direitos, vamos dizer assim, próprios de cada categoria, foi que deram o palpite. Então, veja bem, nós temos um ensino médio com 24 cadeiras, que funciona normalmente, agora, graças a Deus, melhorou muito, à noite. O aluno chega com fome. Não tem professor de física, faltou hoje, de química também faltou. E ele já chega de saco cheio. 50% dos alunos de ensino médio brasileiro vão embora antes de completar o curso. Sim. Entram 100, só chegam 50 na ponta. Então, o que se imaginou? Nós vamos dar uma base comum, ótimo. Português, matemática, uma língua, etc. E aí o aluno diz o que ele quer ser. Eu quero ser torneiro mecânico, então eu quero ir para o mercado de trabalho, preciso ajudar meus pais, preciso ir para o mercado de trabalho. Para ser torneiro mecânico, eu queria ter aulas de mecânica. Ele agregava a esse currículo mínimo as cadeiras que ele julga fundamentais para a formação dele. Ora, se nós não conseguimos resolver o problema de 24 matérias, muitas vezes que não queremos, não temos vontade política, como é que nós vamos agradar aquilo que o aluno raciocina certo para ele, com as escolas que nós temos, com as dificuldades que nós temos? Então, dificilmente essa reforma do ensino médio vai se completar. Graças a Deus e graças a duas coisas, o nosso mundo ficou melhor. Melhor como? Ficou melhor. Primeiro, o Enem. Para você entrar numa faculdade privada, tá? Porque nas públicas, você tem que fazer 800 a 1.000 pontos. Se você não fizer, você está fora de medicina em qualquer universidade federal ou estadual. E a gente está falando de uma população 50 milhões. Que não tem acesso à universidade pública, né? Lá não tá tem fora, nunca né? acesso. Universidade pública vai quem teve uma boa formação de ensino médio, essa boa formação se dá, infelizmente, na escola privada, cuja mensalidade você não pode pagar. Então, o que acontecia? Você ia para o Enem. Você tinha de se virar. Sozinho, ou ia para a cursinho, enfim. O Enem substituiu o ensino médio, entre aspas. Através do Enem, o Ministério da Educação alcançou seu objetivo. Botar um número maior de meninos, somente das classes menos favorecidas, numa universidade. Então o Estado saiu da frente, e deixou a própria família se virar. Isso aconteceu. Segundo, eu não posso fazer em Minas Gerais porque o estudo lá é melhor do que do Maranhão. Mas pelo Enem você podia ir para Minas Gerais, dependendo da nota que você ter. Foi o segundo grande agrado do Enem. Nós tivemos 6 milhões de jovens, e dessa vez nós tivemos 3,1. 30% não foram fazer a prova. Ou seja, você diminuiu em quase 60% a chance de um jovem que vem de uma família pobre
de entrar numa universidade e na universidade entrar no mercado de trabalho, porque quem tem nível superior ganha 3 vezes mais, no mínimo, do que quem só tem ensino médio. Hoje quem tem ensino médio está ganhando igual a quem tem ensino fundamental Sim. incompleto. E quem tem nível superior está tomando as vagas de quem tem ensino médio. Então nós precisamos resolver isso, gente, isso é dramático. Sabe, essa coisa da pandemia, se nós pudéssemos contar o número de mortos por não terem estudado, como eu conto o número de mortos por Covid, você ia levar um espanto. É 10 vezes maior. Nós estragamos uma geração. Nós não demos futuro para uma geração inteira. Eu vi uma pesquisa agora. 50% dos jovens brasileiros querem o quê? Cris. Ir embora do Brasil. Sim. Quer dizer, esse sentimento mostra todo o nosso fracasso. E não era agora dizer que é o governo atual, não. Já vinha ruim antes. É algo histórico, né? Um histórico que se acumulou e ficou nu. A pandemia deixou todo mundo nu e você pôde enxergar problemas que eu não queria ver, eu não conseguia ver. Não é a culpa de um governo. A culpa de um governo é que o MEC não considera prioridade o que é prioritário. E é uma verdade que o desmonte do Enem se dá em razões ideológicas. Só que nós nunca permitimos que avançassem nisso. Mas se o presidente se reeleger, eu não tenho nenhuma dúvida de que o conteúdo das provas será o conteúdo que ele quer. Como se o PT, Lula ganhar, ele vai querer botar o conteúdo que o PT quer. Mas essas coisas não se misturam e, infelizmente, estão misturadas. Bom, Gastão, a gente vai para mais um intervalo, caminhando aí para o nosso último bloco, onde a gente vai voltar falando aí da sua saída do PROS, vamos falar da sua experiência lá em Portugal agora e também de precatórios, tá certo? A gente volta já já. Voltamos com o programa Em Alta com o nosso entrevistado Gastão Vieira e a gente vem agora para o nosso último bloco falando aí sobre, continuamos falando sobre política, a saída dele do PROS, os precatórios, vamos passear um pouquinho por esses cenários, mas antes eu queria colocar aqui uma frase do Maquiavel, que é para a gente poder refletir e começar a entrar nesse assunto. A produção pode colocar aí para a gente. Todas as leis para proteger a liberdade nascem da desunião entre o povo e os poderosos, entre a plebe e o Senado. Essa é uma frase aí, um entendimento de Maquiavel, né? E aí eu peço para a produção colocar aí o entendimento dessa frase, né? Que nessa perspectiva as leis são postas em segundo plano, a gente vê isso acontecendo muito no nosso Brasil, né? Uma vez que resultam do conflito. O povo não age contra o grande senão pelo desejo de não ser oprimido. Essa frase é bem atual, Gastão, na tua opinião? Maquiavel está sempre muito atual nesse cenário, nesse contexto de Brasil? Olha, eu acho que se Maquiavel ressuscitasse, ele tinha muitos alunos que ainda tinham de aprender mais com ele. Porque Maquiavel olhava esses conflitos de uma forma inteligente. Ele vivia aquilo, ele vivia na corte. Ele era o intelectual preferido dos reis, então ele sabia o que ele estava dizendo porque ele pegava o fuxico também, né? Hoje está muito atual, tem muita coisa que está muito atual. Porque ele falava da república, falava das leis e da força, né? Quando usar as leis e quando usar a força. Você tem força para fazer a lei, mas nem sempre tem força para fazer a lei se impor. O que impõe a lei, na verdade, por isso que existem tiranos. Por isso é que nós estamos com essa onda de tirania. Ontem o Chile mostra o país mais democrático do continente, que já viveu uma ditadura duríssima com Pinochet e depois viveu um período de grande conforto constitucional. Tem duas pessoas radicais disputando a eleição, um radical de esquerda e um radical de direita. Isso não é um fenômeno que ocorre, está ocorrendo nos Estados Unidos. Na sua opinião, diante de todo esse contexto que a gente está vendo, que a gente olha assim para a instituição, para as crises das instituições, né, deturpados, né, papéis completamente deturpados no país, a gente olha para isso e aí eu te pergunto, o impeachment é uma grande ferida nessa democracia? Olha, claro que é. O impeachment foi pensado pelos Estados Unidos, que nós chamamos o pai da democracia, da liberdade, para não ser utilizado. Quer dizer, olha, não faça peraltice porque tem aqui o... Não era para ser usado. O impeachment dos Estados Unidos nunca foi usado. E é uma palavra que a gente ouve agora tão comum, parece que está na boca de todo mundo. Porque banalizou.
Hoje, qualquer coisa que eu tenho contra o presidente, eu imediatamente entro com pedido de impeachment. Basta que você tenha X assinaturas e você entra com pedido de impeachment. O impeachment, ele no fundo, ele perturba muito uma nação. Ele não é o remédio, como diziam os americanos, para ser usado. Ele é um remédio para não ser usado. Você imagina, da Constituinte de 88, eu fui estadual, não fui federal, até hoje nós já afastamos 2 presidentes por impeachment, por razões diferentes, e não afastamos o Michel porque ele compreendeu que tinha de fazer uma base parlamentar, mas o procurador o denunciou. Eu acho que esse é o último caminho que você tem de percorrer, porque o preço que é pago no escurinho do cinema por um impeachment é muito alto. Nós estamos pagando até hoje um preço muito alto pelas forças que se movimentaram para botar o Michel no lugar da Dilma. Eu fiz minha carreira toda no PMDB. Quer dizer, eu sei que o PMDB... Eu sei o que você fez no verão passado. Às vezes eu digo para o pessoal do PMDB. O impeachment de Dilma, se você olha pedalada fiscal, porque ela autorizou crédito, não sei o quê, e olha o que está acontecendo hoje, essa própria PEC dos precatórios, furar o teto, etc., você vê que se banalizou. E tudo que fica banalizado é muito ruim. Eu não trabalho com a hipótese de impeachment. Eu trabalho com a hipótese de uma eleição limpa, disputada, e que o vencedor assuma. Tem um livro, Cris, muito interessante, Por que as democracias estão morrendo? Que ele mostra que são as instituições. Não é golpe com o tanque na rua mais o que dá o golpe. O golpe fere o Supremo, fere o Congresso, fere o presidente, vai ferindo as instituições, vai fazendo com que elas não sejam acreditadas pela opinião pública. Porque o conflito ele sempre vai acontecer, mesmo numa democracia bem ajustada, Gastão. Cris, eu imagino o seguinte, num país desigual como o Brasil, absolutamente desigual, nós estamos mais desiguais do que nós éramos. Eu moro aqui perto da TV Difusora, tenho meu escritório, Rua da Alegria, perto do Hospital Presidente Dutra, perto da Caema. Eu tenho visto quase todas as noites pessoas remexendo lixo em busca de alguma coisa, de comida. Eu não via isso há muito tempo. Olha que eu vi a seca de 58, eu tinha 8 anos em 58, mas eu via, o pessoal invadia mercado, invadia armazém, invadia coisas que serenaram a partir do momento que você teve o Bolsa Família, ou o que você quiser chamar, mas foi isso que parou. Hoje isso voltou. Hoje voltou de uma forma cruel. Voltou porque eu me acostumei a ganhar R$600 de auxílio permanente, como você fez no governo, no começo da pandemia, e veio para 150 de novo. E agora está indo para 400 por um ano. Esse auxílio tem de ser permanente. As pessoas que podem têm de contribuir com quem não pode. Nós discutimos muito isso em Lisboa. O senhor participou desse fórum jurídico em Lisboa e o senhor falava, nossa, tive um banho de civilidade. Banho de... Por exemplo, está se trabalhando, está se discutindo, e no Brasil, embora se esteja dizendo que está discutindo uma reforma tributária, que na verdade está todo mundo defendendo seus interesses e não vai sair reforma tributária nenhuma, lá no fórum eu tive a oportunidade de ouvir a nova discussão. Qual é a nova discussão? Todas essas empresas de internet, a Amazon, não sei o quê, serão obrigadas a recolher um imposto de 12% para o país em que elas estão efetivando a venda. Uber não paga nada no Brasil. Uber paga na Holanda. Agora é 12%. É baixo, eu não sei, vamos testar. Mas eles vão ter de deixar 12% no país onde eles estão operando, pela impossibilidade de eu ir atrás de saber que transações mesmo eles fizeram. É melhor pegar no global, porque no específico não dá para pegar. Essa é a discussão do mundo. Por quê? É pouco dinheiro? É pouco. Perto do que essas grandes corporações recebem é muito pouco. Mas é um avanço. Você não vai pedir licença para o milionário, para Google, para tirar dinheiro dele. Você vai tirar. Agora, depende do presidente pegar esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Se ele quiser gastar contratando mais gente, fazendo outras coisas, ele vai poder gastar. Porque o que se está discutindo não é como gastar esse dinheiro. Se está discutindo é que os que têm mais
preciso dar uma contribuição para a gente melhorar a vida de quem tem menos. Deputado, o senhor sai do PROS, onde o senhor foi presidente aqui no Maranhão, de 2015 a 2021, é isso, né? 2015 a 2021. Essa foi uma dura saída para o senhor? Não, sabe, quando as coisas se esgarçam, chegam a um ponto tal, é melhor separar do que fingir que vive junto, né? Eu sempre fui do PMDB. Foi um divórcio difícil, diríamos assim? Foi um divórcio difícil pelo que um cônjuge falou mal do outro, que não representam a verdade. Eu entrei no PROS pelas mãos do candidato Ciro Gomes. Ele encontrou comigo no aeroporto, muito chateado com o que o PMDB estava fazendo comigo. Eu fui do PMDB do Maranhão um tempo enorme. E na hora que o Michel assumiu, que era do PMDB, que eu tinha sido ministro dele, ele como vice várias vezes assumiu a presidência, o PMDB do Maranhão disse que era para não dar cargo para mim. Eu tenho um limite de orgulho, eu tenho um limite de bom senso. Essa ferida com o PMDB foi curada? Não. Tá aberta não foi ainda. Porque eu tenho saudades do PMDB. O PMDB era um partido que tem cara, né? Que tem rumo, que tem uma coisa. Aí eu fui pro PROS. O presidente me aceitou porque Ciro ligou e Ciro era do PROS. Olha, eu estou te mandando um cara assim, bom, e conheço e tal, recebe esse cara no PROS. Quando eu cheguei no PROS, eu sempre andei com o pé um pouco trocado, né? O poder de um presidente de partido hoje tem de ser diminuído. Ele controla bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral. Depende dele, depende dele. Eu disputei uma eleição lá de deputado federal, depois de ter sido ministro, e essa história que você viu, que eu me orgulho muito, ele me deu para minha eleição, essa que eu virei suplente, me deu R$500 mil pelo fundo eleitoral. Está lá no tribunal, todo mundo pode ir lá ver. Mas deu para a mãe dele R$1.980.000, que também não se elegeu. Eu me elegeria, se ele tivesse me dado um pouco mais, eu me elegeria. Porque, infelizmente, essa questão financeira cada dia cresce mais, mas não deu. Depois saiu uma matéria no Fantástico contra ele, dizendo coisas absurdas, inclusive que ele tinha dado uma surra na filha dele, etc. e tal. Ele convoca uma reunião do partido, eu fui na reunião do partido, e no meio dessa reunião eu sou surpreendido com um manifesto de apoio a ele. Aí corre na mesa, né? Assina na minha mesa, eu não. Presidente, eu não estou desconfiando do senhor. Eu quero tirar minhas dúvidas. Eu quero que o senhor, nem que seja numa conversa pessoal, me mostre que essas denúncias que estão fazendo contra o senhor, elas não são verdadeiras. Isso foi o ponto, a gota d'água final desses 2 anos depois que nós tivemos. Ele nunca mais me aceitou para nada, porque eu não tinha assinado um manifesto que a cada dia mais eu me convenço que ele não merecia, que eu tivesse colocado a minha assinatura naquilo. E aí o partido deu uma guinada para a direita, passou a ser bolsonarista de raiz. O senhor fala numa linha radical. Uma linha radical de direita, uma coisa para mim terrível, cada voto meu era um sofrimento. Eu não tinha mais prazer em votar, eu tinha uma súplica. Como é que eu faço? Meu partido fecha a questão, tem de votar sim. Aí eu ia lá, votava contra o governo, vamos expulsar, e não tinha coragem de expulsar. Porque expulsar um parlamentar dá para ele a carta de alforria. Qualquer outra coisa, não. Alguém pode pedir o mandato dele, etc. e tal, e ele ficar sem mandato. Mas na hora que você expulsa, você dá uma carta de alforria. Né? Eu gostaria muito que ele me expulsasse, me desse uma carta de alforria. Eu acho que... E depois ele queria que eu fizesse uma lista de candidatos e, em nome dele, me comprometesse com a ajuda que ele iria dar. Eu digo negativo. Se para mim, você tinha que me dar um e-mail, me deu 500. Imagina para os outros. Então eu não posso, eu sou maranhense, todo mundo me conhece, passa por mim, bate no meu ombro, eu tenho vida aqui, eu tenho um passado aqui, eu tenho uma história aqui. Então eu acho melhor do jeito que está, eu espero que as pessoas que vieram para o PROS, que estão tomando conta do PROS, o presidente cumpra com elas, ele pode até cumprir, porque de 10 deputados que o PROS tinha, 5 estão de saída do partido, vai sobrar mais fundo partidário, e espero que eles sejam todos felizes. Isso é uma página da minha vida que eu
passei adiante. Deputado, o senhor falou em um partido que tenha o tamanho do Gastão Vieira. Que partido seria esse, deputado, o senhor ingressar agora? Olha, um partido, assim, vou dizer, o partido do tamanho do PSDB, o partido do tamanho do PT, o partido do tamanho do PSB, o partido do tamanho dessa fusão que foi feita agora entre o PFL e o PSL. Enfim, é um partido que me cai, pá. Não é um partido que eu tenho que passar o tempo todo justificando o que eu estou fazendo, né? Então, isso me cansou. Eu vou buscar uma coisa que esteja, se não a altura minha, que eu sou baixinho, tenho 1,61 m, mas pelo menos da minha história. Mas isso deve política. Ser definido ainda esse período agora? Olha, o prazo é até abril, né? Mas eu não acho bom em política você deixar um espaço postergar vazio. Muito, né? Então, quanto mais rápido eu puder decidir qual partido, eu vou decidir. Com calma e até colocando se vale a pena você disputar uma eleição em que o papel das redes sociais é muito mais de destruir do que de criar. Os radicais das redes sociais, né? E eu não sei, eu tô muito reflexivo. Eu passei esses 10 dias em Lisboa, agora, num ambiente absolutamente civilizado, em que eu, em certos momentos, discordei do ex-ministro da Educação de Portugal, o meu amigo Crato, no ambiente mais civilizado possível, né? Aí você chega aqui, cara, não vai tomar no senhor, se eu vou ter contra os professores, não existe isso, eu não vou ter contra professor nenhum, pelo contrário, eu ajudei os professores. Sim, aí vamos aí nessa história dos precatórios, onde Vamos sim. Teve um voto decisivo, né, e um voto até certo 4 votos. Né? A sua preocupação tinha a ver com essa sua bandeira na educação e com os professores também? Claro que tinha a ver. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é os precatórios do Fundeb? O que são os precatórios do Fundeb? Foi um dinheiro passado a menos para alguns estados, não foram todos, dentre os quais o Maranhão, Pernambuco, Bahia, Amazonas, etc., passado a menos durante um certo período. Esse dinheiro passado a menos, ele afetou a escola muito. Você deixou de fazer a reforma que deveria fazer, você deixou de fazer o banheiro que deveria fazer, você deixou de fazer isso, fazer aquilo. Mas você não deixou de pagar pessoal. Portanto, o Tribunal de Contas entendeu de que os professores não tinham sido afetados diretamente pelos precatórios. Na melhor das hipóteses, se tinha de ir buscar os professores que estavam em efetivo exercício em sala de aula, vocês estavam dando aula naquele tempo, ver quem eram eles, ver o que eles tinham perdido e pagar. Mas eles não tinham perdido, nenhum estado, nenhum município atrasou folha, quem atrasou teria direito. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas. Esse entendimento vai para o Supremo, que tem o mesmo entendimento, você tem de gastar o dinheiro em educação, menos em remuneração de pessoal, até porque a remuneração de pessoal, ela é uma coisa permanente, entra, não sai mais. E essa receita que vai entrar é episódica, ela vai entrar por um erro que aconteceu em 2 anos, depois não aconteceu mais, não tem mais isso. Aí os sindicatos, isso é normal quando tem eleição no ano seguinte, procuram fomentar os professores, nós vamos lhes salvar, vocês são o nosso amor, etc. Para quê? Para na hora da eleição os professores odiarem quem entender que tem um outro entendimento. Sim. E amarem. Todo mundo vira herói desse voto, né? E vira odiado. Eu trabalhei muito pela educação do Maranhão. Eu desafio. Eu sou uma pessoa muito comedida, mas eu vou dizer, eu fui o secretário de Educação que plantou no primeiro governo Rosiana uma verdadeira revolução na educação no Maranhão, que por não ter tido continuidade aconteceu no Ceará. Mas tudo que acontece em Sobral, que todo mundo fala, começou aqui no Maranhão. Então eu não posso vender minha história por uma mentira. Eu votei a favor dos professores, porque não tinha nada que garantisse o que eu estou lhe dizendo. O que nós fizemos? Negociamos com o governo. Você vota com a gente? Voto desde que você me dê isso seguinte. O que você quer? Eu e um grupo, nós éramos mais de 25 deputados. Tem de estar expresso na PEC que o precatório dos professores será pago de 3 vezes.
40% no primeiro ano, 30% em 22, 30% em 23. O Maranhão não tem como receber no primeiro ano. O primeiro ano é Bahia, Pernambuco, Ceará. Só os 3 que vão receber. Então não tinha prejuízo não receber esse ano. Então eu fiz consciente, agora está claro que os professores têm direito, porque a PEC admite que eles vão receber de 3 vezes. Sim. Isso virou uma coisa terrível. Quem votar 23, era o número da PEC, não vota em 22, está tirando minha liberdade. Eu tenho que ter liberdade de votar de acordo com a minha consciência. Aí quem votou contra é miserável, desgraçado, tem de ser queimado na fogueira, ali perde beca e mão, cacete, tudo. E quem votou a favor e perdeu, que a PEC acabou e vai ser alterada muito no Senado, virou herói. Ah, eu fui lá e votei e virei herói. Não dá, sinceramente não dá. Deputado, chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, ainda tínhamos algumas coisinhas para perguntar sobre esse cenário aqui político do Maranhão, né? Mas eu vou deixar as suas considerações finais. A gente está partindo para 2022. O senhor tem um ponto de interrogação aí, que é o seu novo partido, né? Que tem que ser um partido, como o senhor já definiu aí, do tamanho, né? Dessa sua história, né? Do Gastão Vieira. O que a gente pode esperar de 2022? O que a gente pode esperar do governo, assim, em rápidas palavras, do governo do Maranhão e dessa eleição de 2022? Eu acho os dois lados que estão em disputa. Tem um lado que está presente, é o lado do governador Flávio Dino e o grupo dele, e o outro lado que não está muito presente, que é o lado que vai seguir o presidente Bolsonaro, que não tem muita coisa no Maranhão, mas tem 25%. Os dois lados precisam ficar unidos. Essa é uma eleição que uma desavença interna, uma briga interna, seja de um lado ou do outro, pode dar um desfecho para ela que nós não estamos esperando. Eu acho que o comando do governador Flávio Dino é fundamental. Ele é o líder. Você tem de ter um líder nessas horas, para que, tomada a decisão de quem seja o nosso candidato, todos marchem unidos. Porque se as mágoas forem levadas para pós-decisão, com certeza a mágoa não é uma boa conselheira, e a gente faz muita besteira às vezes quando está magoado, uma palavra maldita, uma raiva mal contida. Isso não é bom. Eu confio que o governador Flávio terá sabedoria suficiente, acho que ele tem, para nos conduzir a um bom caminho, ao melhor candidato para nós, etc. Gastão, lhe desejo bons dias na Câmara, né, depois dessa temporada em Portugal, que essa sua sensibilidade, né, possa ser transmitida lá dentro da Câmara para as novas batalhas que vão vir, porque ainda vão vir muitas, né, além das precatórias. Né? E terríveis. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Em Alta, muito obrigada por abrir aí, né, suas ideias para a gente, abrir seu coração também. Eu que agradeço, Cris. E contem comigo sempre que vocês precisarem de uma voz mais experiente, né? Podem me chamar que eu terei o maior prazer. Eu comecei como professor de literatura, agora quero ser professor de vida, pelo que já vivi. Está sendo. Obrigada, Gastão. Eu que agradeço. Bom, a gente vai ficando nessa manhã deliciosa, nessa entrevista deliciosa com Gastão Vieira. Depois você pode acompanhar a entrevista dele nas nossas redes sociais, certo? E a gente volta no próximo sábado com mais uma personalidade em alta aqui na tela da sua TV Difusora. Um ótimo final de semana. Beijo.